sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. No último sábado, o 7º encontro de negros e indígenas do Sintese, na terra indígena do povo Chocó, no município de Porto da Folha, foi uma convergência de almas, uma celebração da diversidade, um marco na história da educação. Em um cenário mágico, educadores e educadoras reuniram-se, trazendo consigo suas experiências, raízes e paixão pela transformação. As vozes ecoaram, instrumentos tocaram em uníssono e a ancestralidade se fez presente. Neste dia, as cores das peles se misturaram, formando um mosaico de identidades. Os olhos brilharam com a chama do conhecimento compartilhado e os corações bateram no ritmo da esperança. Passado, presente, dançaram juntos, tecendo o futuro. Afinal, como diz o poeta, nas cores da nossa humanidade encontramos a verdadeira essência da vida. Prepare-se para mergulhar em um ambiente de inspiração e transformação. Você terá a oportunidade única de vivenciar cada momento marcante deste evento que redefiniu os padrões e abriu caminhos para uma educação verdadeiramente emancipadora. O TV Sintese está no ar. TV Sintese vai estar cobrindo o 7º encontro de educadores e educadoras negras e indígenas do Sintese, que acontece lá no Povo Chocó, na Ilha de São Pedro. Imperdível esse programa também. E como prometemos, nós fomos. Veja como foi. O 7º encontro de educadores negros e indígenas do Sintese foi uma jornada de saberes e cultura que ecoou pelo ambiente sob a condução do Cacique Bá, marcando o início deste evento significativo. O professor Roberto Silva, presidente do Sintese, e a professora Ângela Chocó, diretora do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, deram as boas-vindas, inaugurando um dia repleto de debates. Na primeira mesa de debate, a professora Teodora Souza Guarani e o professor Cícero Albuquerque compartilharam suas visões sobre a importância da educação diferenciada e específica e a interculturalidade crítica, respectivamente. A tarde se iniciou com a poesia do cordelista Anísio Chocó, seguida das duas saudações da vice-presidenta do Sintese, professora Ivônia Ferreira, e da coordenadora do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, professora Daniele Chocó. A mesa de debate se reuniu novamente, trazendo as vozes da professora Yanara Apolônio Chocó, professor Ivanilson Martins Chocó, professor Paulo Júnior Chocó, e professora Suzimar Nogueira Chocó. Eles abordaram temas que vão desde o renascimento da cultura do povo Chocó até a importância da educação bilíngue. O 7º encontro de educadores negros e indígenas do Sintese deixou um legado de saberes compartilhados e culturas celebradas. Agora, vamos ouvir as pessoas que fizeram o que precisava ser feito para que esse evento acontecesse. E quem teve a ideia de trazer o 7º encontro de educadores e educadoras negros e indígenas aqui para o território Chocó foi a professora Jussara Chocó, professora já há 20 anos aqui na Escola Indígena Dom José Brandão de Castro. Jussara, como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse convite ao Sintese? Por que você achou importante trazer esse evento aqui para o território? O convite realmente surgiu através de conversas com a liderança, né? A importância de trazer o Sintese. Há 20 anos já sou afiliada do Sintese, o nosso sindicato, né, do estado de Sergipe. E a ideia surgiu mesmo aqui da escola indígena, junto com a liderança, a importância. Por que surgiu essa ideia?
porque a gente temos que ter um aliado, né, na luta, a luta continua sobre a educação indígena. E aí a gente viu a necessidade, né, de trazer o Sintese até a nossa comunidade para eles conhecerem a realidade. É muito importante para eles conhecer a nossa comunidade, para conhecer a nossa escola e vivenciar um pouco da nossa luta. Então, nós, da comunidade Chocó, junto com os professores, a gente agora travamos essa luta, né? Junto com o Sintese importantíssimo, está ao nosso lado. E vocês estão vendo aí, né? Hoje, um dia de muita experiência para os professores que saíram lá da capital, da sua cidade, veio até a comunidade para ter essa experiência, né? Muito grandiosa para os educadores e para a própria comunidade. Eu estou aqui com o líder da comunidade Chocó, o Cacique Bá. Cacique Bá, na abertura da nossa atividade, ele fez uma fala falando da alegria de receber professores e professoras aqui no território Chocó. Então, eu queria que dividisse aqui com o pessoal de casa, por que dessa alegria, Bá? Por que dividir esse espaço é tão importante, não só para os professores que estão vindo, mas também para a comunidade, para o povo Chocó? Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é muito importante pelo fato da gente ter várias pessoas, né, que têm suas formações, né? E, de uma certa forma, é uma troca de conhecimento. E estamos aqui na aldeia, né, com alguns professores indígenas, e teve esse desejo de fazer esse evento aqui, que para nós é motivo de muita honra e alegria. Por quê? Porque a gente está aí numa missão de futuramente, junto à educação, ao governo do Estado, conseguir um concurso específico para que ocupe os espaços dentro das aldeias, né? Então, trazendo os professores para dentro da nossa aldeia, de uma certa forma, está mostrando a nossa realidade. É uma forma de divulgar a nossa diferença. Isso não quer dizer que nem somos mais, nem somos menos, mas é um povo que tem sua cultura, tem suas tradições e que tem costume diferente. Na abertura do 7º Encontro de Educadores e Educadoras Negros e Indígenas, a professora Teodora Guarani abrilhantou essa manhã. E a gente aqui estava conversando, né, professora, sobre tantos direitos. A gente tem um direito, existem leis, no entanto, elas não são postas dentro da educação básica. O tema central do nosso encontro é: educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. E existe uma legislação que coloca que a educação, que falar dos povos originários dentro da educação básica, eles devem ser estudados e não apenas no dia 19, mas infelizmente a maioria das escolas não segue essa legislação, não é isso? Sim. Existe a legislação que garante aos povos indígenas o direito de ter a sua educação escolar indígena diferenciada, específica, bilíngue, multilíngue e intercultural. E existe também a legislação, que é a Lei 11.645, que coloca para que as escolas brasileiras abordem a questão indígena, principalmente no aspecto da história, da arte, da cultura. No entanto, as escolas não indígenas não têm cumprido essa legislação, não têm desenvolvido, né, trabalhos pedagógicos relacionados a isso e acaba se tornando apenas abordar a questão indígena no Dia do Índio, no mês do Índio. E a lei traz algo muito mais profundo, que é abordar a questão indígena como forma de diminuir os preconceitos existentes contra os povos indígenas. Por isso, a mudança deve se dar a partir do debate dentro das escolas não indígenas, com professores, coordenadores, né, direção das escolas, e também ou então tende a melhorar o currículo da escola. Essas questões têm que fazer parte da matriz curricular das escolas não indígenas. Juntamente com a professora Teodora Guarani, o professor Cícero Albuquerque também estava aqui na mesa de abertura, na mesa da manhã do nosso 7º Encontro de Educadores e Educadoras Negros e Indígenas. O professor Cícero Albuquerque, ele é da FUNAI, Regional Nordeste 1,
que compõem os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E também professor da Universidade Federal de Alagoas. Professor, durante a sua fala, você falou muito sobre o apagamento histórico da população indígena, dos povos originários. Então, e você colocou uma questão, que isso não foi algo à toa, isso não foi algo por ignorância, nem lá do colonizador, nem no momento histórico que vivemos. Isso é um projeto. Então, explica um pouco para a gente o que é esse projeto. Veja, Luana e povo do Sintese, as classes dominantes, os colonizadores, historicamente precisaram utilizar expedientes de violência, de força, de truculência para dominar, mas precisaram fundamentalmente utilizar instrumentos ideológicos, culturais. E esses instrumentos são fundamentalmente aqueles que negam os povos indígenas, que negam os negros, que negam os pobres, que negam o campesinato, que negam de forma geral as classes populares como atores históricos, como sujeitos históricos. E aí como é que se faz? Se diz que é incapaz, se diz que é ignorante, se diz que é feio. E essa estratégia política, teórica das classes que dominam precisa ser desmontada. E a gente, para fazer isso, precisa compreendê-la. Tá? Ao compreender isso, a gente está desmanchando um instrumento de dominação e apontando na perspectiva de construir um instrumento de emancipação e de libertação social dos povos negros, do povo quilombola, do povo indígena e dos pobres de uma forma geral. Então, acredito, professor, que a educação ela tem papel fundamental nessa desconstrução, não é isso? A educação tanto pode ser um projeto de dominação, e tem sido na maior parte das vezes, como pode ser um projeto de libertação. E nós estamos construindo essa perspectiva. Quando as classes populares assumem o conhecimento que produzem e assumem o seu protagonismo histórico, nós estamos mudando a realidade, estamos apontando numa perspectiva nova. Não é a educação o único instrumento de libertação social, há outros, mas não dá para fazer libertação social sem educação de qualidade, sem educação crítica e emancipadora. Professora Edinalva, nossa querida Ed Sirigi, ela esteve com a gente no estúdio do TV Sintese para poder divulgar esse espaço, 7º Encontro de Educadores e Educadoras Negros e Indígenas aqui no território Chocó. E a gente chega ao fim do dia e realmente, que lindo evento, né, Edinalva? Lindo, forte e ancestral, né? Quando eu estive lá no estúdio, divulguei e falei da potência desse evento, falando de todos os temas, falando do tema principal, né, que é a educação ao direito, mas tem que ser do nosso jeito. E quem veio conferiu o porquê desse tema tão importante. Por que essa educação escolar indígena tem que ser do nosso jeito, seguindo exatamente o que a gente conseguiu na Constituição Federal de 88. No último dia 18 de abril, o Sintese chamou uma assembleia para definir os encaminhamentos de luta pela valorização dos professores e professoras da rede estadual. E você vai saber agora o que foi deliberado nesse dia. Assembleia Geral dos Professores da Rede Estadual terminada. E quais foram os encaminhamentos, professor Roberto? Veja, diante dessa ausência de negociação com o governo, de proposta efetiva, e dentro da Semana Nacional pelo Direito à Educação, que a nossa Confederação Nacional está convocando uma semana de lutas no Brasil inteiro, nós deliberamos aqui na Assembleia 2 dias de paralisação, 23 e 24. Dia 23 nós faremos um ato aqui em Aracaju com a concentração na porta da Secretaria de Estado de Educação, cobrando resposta do secretário da nossa pauta de reivindicação. E no dia 24 nós faremos atos regionais, em Lagarto, em Propiá, em Itabaiana, em Estância, em Japaratuba, em Neópolis. Então são atos que nós vamos estar realizando no estado inteiro, chamando a atenção da população, mostrando a necessidade do governo do estado valorizar efetivamente os professores dentro dessa semana de luta que é a Semana Nacional de Defesa da Educação. Então, para reforçar, qual a nossa agenda para a próxima semana? Próxima semana, 23 e 24 de abril, paralisação da rede estadual de Sergipe, de todo o estado. Então, professores e professoras, venham conosco, venham para a luta. Vamos aderir à paralisação e vamos construir a luta e enfrentar esse governo que tem nos destruído e nos atacado o tempo inteiro. Essa é uma luta de todos nós. De todos nós, ativos e aposentados. As aposentadas, essas sempre vêm participar. É importante que todos os professores e professoras também da ativa pare as escolas, pare as aulas e venha para as ruas. Vamos construir a resistência. Somos todos nós o Sintese. Somos todos nós da luta e da resistência.
Quando conhecemos os nossos direitos e obrigações legais, nos tornamos indivíduos empoderados. Saber buscar a justiça e acessar os mecanismos legais disponíveis é essencial para garantir que todos tenham um tratamento justo e igualitário perante a lei. Então, preste atenção. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Hoje iremos falar sobre um tema que todos os dias é perguntado no Sintese pelos professores a todos os advogados do Sintese. Discutiremos exclusivamente as novas regras de transição para a aposentadoria dos professores do Estado de Sergipe, que estavam em atividade antes da mudança de dezembro de 2019. Para facilitar o entendimento, dividiremos a explicação em 2 programas, detalhando quando vocês poderão se aposentar. Antes de analisarmos cada regra, é essencial destacar que para se enquadrar em qualquer das regras, todos os professores, homens e mulheres, devem ter no mínimo 20 anos de serviço público efetivo, 10 anos na carreira, além de 25 anos de magistério e 50 anos de idade para as professoras e 30 anos de magistério e 55 anos de idade para os professores. Agora, vamos explicar a primeira regra de transição. Nessa primeira regra, a lei estabelece que a soma da idade do professor com o tempo de magistério deve atingir 90 pontos. E para as professoras, 80 pontos. Vamos a alguns exemplos. Em 2024, um professor deve ter 60 anos de idade e 30 anos de magistério, para somar 90 pontos. Ou pode ter 56 anos de idade e 34 anos de magistério, alcançando também 90 pontos. Para as professoras, em 2024, é necessário ter 50 anos de idade e 30 anos de magistério, ou 55 anos de idade e 25 anos de magistério. Em ambos os casos, totalizando 80 pontos. Assim, professores e professoras podem se aposentar seguindo esses critérios. No próximo programa, abordaremos a segunda regra, que exige um pedágio adicional dos professores. Em caso de dúvidas, procure a assessoria jurídica do Sintese para maiores informações. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Está em cartaz no Cine Resistência dessa semana o documentário Educação Escolar Indígena, uma história de conquistas. No escurinho do cinema. O documentário Educação Escolar Indígena, uma história de conquistas, tem duplo propósito. De um lado, pretende-se traçar um panorama de como o ensino escolar entre os povos indígenas no Brasil se desenvolveu ao longo da história. De outro lado, pretende-se propiciar uma reflexão sobre as ideias e práticas que têm norteado a proposta de uma escola indígena específica e diferenciada. E você pode assistir gratuitamente no YouTube. Vá lá e confira. No escurinho do cinema, chupando drops de anil. Os educadores são embaixadores da mudança, defendendo uma escola que não apenas respeite, mas celebre as tradições, línguas e saberes ancestrais de cada povo. Eles nos mostram que a verdadeira educação não pode ser imposta de cima para baixo, mas deve brotar das raízes de cada comunidade, nutrida pelo diálogo intercultural e pelo respeito mútuo, para que cada criança indígena possa florescer em um ambiente educacional que reconheça e valorize sua identidade única. A nosso ver, essa é a melhor maneira de iniciar uma jornada rumo a uma educação verdadeiramente inclusiva e transformadora. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação,
buscar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão.